Muito bom dia. Eu vou fazer esta apresentação sobre Reverse Engineering no Solid Edge. Vou fazer uma pequena abordagem sobre o tema, explicar um bocadinho em que é que consiste este tema. E de seguida vamos ver aqui uma pequena demonstração de uma pequena peça de coisas que vocês conseguem fazer com o Reverse Engineering, desde transformar uma peça que venha em malha até chegar ao resultado final, que normalmente é a construção de uma peça sólida. Antes disso, em que é que consiste ou o que é a engenharia inversa ou reverse engineering? É um tema que nós temos ouvido falar cada vez mais ultimamente e, no fundo, trata-se do processo no mundo CAD, que é aquele que nós estamos naquele que vamos tratar, é a recriação de um modelo a partir de um modelo físico. Ou seja, nós vamos ter a peça final e a partir da peça final nós vamos tentar chegar ao modelo inicial ou ao modelo CAD, como ele foi desenhado inicialmente. Este processo pode ser um pouco complexo, dependendo da complexidade das peças. O resultado final normalmente é um modelo CAD, é um fecheiro CAD que pode ser utilizado depois para montagem ou para fazer pequenas edições de alteração. E para nós pegarmos o objeto inicial de conversão ou de realização de engenharia inversa, será a nossa peça física. Para nós tratarmos esta peça física, temos de alguma forma, passar para um modelo virtual. E essa transformação do modelo físico para um modelo virtual normalmente é feita através de softwares ou ferramentas de digitalização, como scanners 3D, por aí fora. Podemos digitalizar então a peça física e depois de digitalizar a peça física vamos obter um modelo ou uma nuvem de pontos e essa nuvem de pontos é convertida num modelo de malha, okay? Num modelo STL. Então, o reverse engineering, depois da obtenção deste modelo STL, é necessário fazer o tratamento até transformar este modelo de malha, que é composto por triângulos, num modelo sólido 3D. Aqui do lado direito temos aqui um resumo do que é então o tratamento ou engenharia inversa. Neste caso nós estamos a falar, eu volto a repetir, para peças, para modelos CAD, engenharia inversa no âmbito CAD, porque a engenharia inversa pode ser aplicada em diversos conceitos, em diversas áreas, mas aqui no âmbito de modelação ou de design, nós começamos então com a digitalização do nosso modelo 3D, que vai gerar uma nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos, por sua vez, será convertida num modelo de malha. Normalmente este processo é feito pelo software ou softwares de digitalização que podem vir associados ao scanner 3D. Então este modelo de malha depois pode ser importado para o nosso software de modelação, neste caso o Solid Edge, e o Solid Edge vai então fazer todos estes processos: reparação da malha, identificação de regiões, extração de superfícies, edição de superfícies e chegando aqui ao objetivo final, que é a construção do modelo sólido. Então, este é o conceito, ok? Dentro do Solid Edge, o que devemos fazer é importar e reparar a malha, identificar as regiões, dependendo do tipo de superfície que temos em questão, ou da curvatura da malha. Depois, extrair as superfícies em função das várias regiões selecionadas e editar, trimar as superfícies e por final, converter estas superfícies num modelo sólido. Depois de termos um modelo sólido, podemos aplicar alguns tratamentos ou algumas correções, como raios, chanfros, por aí fora, até chegar à peça final. Há uma coisa que devemos ter em atenção sempre, quando fazemos a digitalização, devemos ignorar pequenas
alterações na peça, ou seja, o nosso objetivo quando fazemos a conversão é ver quais é que são as superfícies mestras, como se costuma dizer. Ou seja, neste caso nós temos aqui esta peça que tem assinalada estas superfícies a magenta, que são as superfícies mestras. Estas é que vão ser as superfícies que eu vou utilizar depois para tratar. Depois de chegar ao modelo sólido, então aí já posso aplicar os raios e aquelas coisinhas, porque isso são coisas secundárias que eu posso fazer depois de chegar ao modelo sólido. Então, devemos ter sempre isso em atenção. O Solid Edge tem um separador específico para este tipo de, de trabalho em reverse engineering. Tem o separador de reverse engineering com algumas ferramentas. Nós vamos passar um bocadinho depois, quando estivermos no Solid Edge, vamos passar aqui um bocadinho por algumas delas para vermos o que é que podemos fazer então com estas ferramentas. O trabalho complementar à engenharia inversa, que é o tratamento da malha, será o tratamento das superfícies. Isso é um trabalho que depois é necessário, após termos as nossas superfícies mestras, é necessário trimá-las, estendê-las até chegar ao resultado final. Então, na importação e reparação da malha, neste processo é necessário terem atenção às unidades em que o modelo vai ser importado. Isto é uma questão que normalmente nos passa ao lado. Nós devemos ter sempre em consideração verificar nas opções de importação do STL se as unidades estão corretas. Depois de importar o modelo, pode ser necessário e é boa prática passar o Geometry Inspector e outras ferramentas para verificar a qualidade da nossa malha. Okay? O Solid Edge depois tem algumas ferramentas bastante interessantes para tratarmos a malha antes de começar a fazer a extração de regiões. Por exemplo, aqui o remesh, quando temos malhas em que os triângulos não estão bem definidos, nós podemos fazer um remesh das nossas peças de forma a criar uma malha mais uniforme. E também podemos fazer a suavização da malha. Neste remesh é bastante importante porque depois na detecção de regiões eu posso não conseguir detectar uma região da forma mais perfeita porque os triângulos da minha malha não têm o melhor aspecto. Normalmente nós queremos triângulos equiláteros, queremos triângulos que tenham os lados praticamente todos iguais e pode acontecer na conversão ou na extração desta malha da nuvem, ou na conversão da nuvem de pontos para malhas, estes triângulos não ficarem com este aspecto mais perfeito, digamos assim. Algumas regiões do nosso objeto nós podemos logo apagar com o Delete Face e com o Fill All, ou Delete Mesh e o Fill All, para regiões que queremos ignorar na nossa peça. Okay? Depois de nós fazermos então os tratamentos da nossa malha, vamos então fazer a detecção de regiões. O Solid Edge tem um código de cores para cada um dos tipos de regiões que vai ser detectado. As regiões vão ser pintadas de diversas cores em função do tipo de superfície que irá ser construída a posteriori. Temos aqui o código em baixo. Não quer dizer que estas cores não possam ser alteradas, mas normalmente para superfícies de detecção de superfícies planares utilizamos o amarelo, cilíndricas aquele cian ou aquele azul mais claro, depois superfícies cónicas um azul mais escuro, as esferas vermelho e as B-spline ou as freeform surfaces que é aquele magenta. Normalmente estas freeform surfaces são as superfícies que nós vamos ignorar, ou seja, as zonas que eu depois são as zonas não principais, são as zonas que eu depois vou reconstruir quando tiver o meu modelo de superfícies. Esta detecção pode ser feita de uma forma automática ou manual e chamar a atenção aqui para a accuracy, ou seja, a aproximação que eu vou dar. Dependendo do grau de aproximação ou do erro que eu queira na minha malha, posso conseguir detectar regiões maiores ou mais pequenas. Vamos supor que eu tenho uma superfície, estas malhas nunca são perfeitas, vêm com diversos erros e eu
numa superfície que eu sei que será planar na peça final, posso, se utilizar uma accuracy muito alta, posso não conseguir detectar uma zona planar. E então tenho de afinar sempre aqui o erro para conseguir detectar bem as zonas da peça. Depois de detectadas as zonas da peça, o Solid Edge tem algumas ferramentas para fazer a extração então dessas regiões ou dessas superfícies. Basta-me então, depois delas serem detectadas como regiões distintas, basta-me fazer então utilizar o comando extract para fazer a extração de todas estas superfícies que depois terão que ser trabalhadas e trimadas. Este normalmente é o processo mais chato no reverse engineering. Em todo o trabalho de engenharia inversa, o trimar, estender superfícies costuma ser o processo mais chato neste processo de engenharia inversa. Depois de termos um volume fechado, há necessidade de converter este volume num sólido, e depois de termos o sólido podemos fazer as tais pequenas edições, a adição de raios, chanfros, até chegar ao nosso objeto mais aperfeiçoado, ou mais próximo da realidade. Okay? Este é um processo. No Solid Edge funciona desta forma. Eu não sei se vocês têm alguma questão que queiram colocar até aqui, alguma dúvida em relação ao processo. Ok. O Solid Edge, nas últimas versões, não havendo questões, eu vou falar um bocadinho sobre algumas técnicas complementares à engenharia inversa. O Solid Edge, desde a versão 2019, salvo erro, tem algumas funcionalidades que possibilitam a utilização de peças em malha diretamente nos nossos CADs 3D e possibilitam a aplicação de features normais de sólidos ou features normais de modelação diretamente em modelos de malha. São estes alguns métodos alternativos, como a modelação convergente. Esta modelação convergente, como eu estava a dizer, possibilita a aplicação de features sólidos diretamente no modelo de malha e dessa forma eu não tenho, se for um modelo que eu não queira fazer todo este tratamento para o converter num modelo sólido, eu posso fazer logo algumas edições e não tenho que fazer todo este processo que eu mostrei até agora. Normalmente é um processo complicado, é um processo moroso, então o Solid Edge vem com estas novas funcionalidades e com esta nova funcionalidade bastante interessante para mim. Eu acho que é bastante interessante, que é a possibilidade de aplicar peças em malha nos nossos modelos, nas nossas montagens normais, e a possibilidade de aplicar features diretamente na malha. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como é que vocês podem fazer este processo. Tenho aqui uma questão, peço desculpa esta pausa, tenho aqui uma questão que diz que me perguntam se a dimensão dos fecheiros gerados é exageradamente grande. Pode ser, sim. Normalmente, dependendo do número de pontos, da minha nuvem de pontos que o scanner gera, eu posso ter depois fecheiros de malha muito grandes. Posso ter muito grandes e que podem ser difíceis de tratar. Por isso é que nós no Solid Edge, a partir da versão 2020, temos esta ferramenta que é o Remesh para simplificar as nossas malhas. Este remesh pode não só suavizar as malhas e tornar as malhas mais uniformes, como reduzir o número de triângulos da malha. Okay? Isto vai melhorar em muito a forma como nós trabalhamos com as nossas malhas e torná-las mais simples e mais leves. Sim,
Quando, sim, exatamente, aqui estão a dizer-me que é uma dificuldade grande quando utilizam modelos STL diretamente em CAD, porque esses modelos costumam ser malhas muito pesadas. Sim, normalmente isso acontece, é uma verdade, sim, mas com o Solid Edge, utilizando aqui o remesh, vocês podem minimizar o tamanho da malha, reduzindo o número de triângulos. Como é óbvio, quanto menor o número de triângulos, também maior será o erro. Se nós tivermos uma peça com superfícies muito orgânicas, nós ao diminuir o número de triângulos da malha podemos estar a incrementar o erro, ou seja, a diferença entre a superfície real e a superfície em malha. Okay? Mas é uma coisa que nós devemos ponderar e devemos pôr em cima da balança para então conseguir trabalhar os nossos modelos. Avançando de novo. Um, outra grande funcionalidade que o Solid Edge tem é a criação de sketches de secção. Okay? Nós nesta criação de sketches de secção podemos criar linhas ou podemos definir planos que atravessam a nossa peça e a partir desses planos criar a interseção com uma linha entre o plano e a peça. Esta interseção vai ser feita de uma forma inteligente. Não vai ser criada uma base-plane, mas sim vai ser criada uma linhas e arcos simples para que eu depois possa trabalhar essas linhas e esses arcos até chegar à secção perfeita da minha peça. Okay? Temos aqui um exemplo em baixo deste processo em que eu tenho uma zona digitalizada, fui criar uma interseção entre essa zona e um plano que vai resultar numa linha e depois essa linha é decomposta em arcos e arestas retas, de forma a eu depois conseguir também trabalhar este sketch e a partir deste sketch gerar um sólido. Também posso converter logo este sketch num modelo sólido em peças que sejam de secções contínuas. Vamos passar então aqui para o Solid Edge. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho das ferramentas no nosso Solid Edge. Então, vamos abrir aqui o Solid Edge. Como eu estava a dizer, nós no Solid Edge podemos logo abrir os nossos fecheiros STL. Nós temos aqui os vários filtros para abrir várias peças no Solid Edge. Um deles é abrir os nossos STL. Aqui eu tenho dois modelos STL, eles vão ser iguais. Eu vou só mostrar então um bocadinho da modelação convergente ou do Convergent Modeling para mostrar que vocês não necessitam de fazer, ou não será uma obrigatoriedade transformar os vossos modelos STL em modelos sólidos para os poder utilizar nos assemblies. Nas opções do STL é importante sempre verificarem as unidades em que estão a importar, ok? Pode estar definida num sistema de unidades que não o correto e depois é só fazer o Open. Vamos dizer qual é que é o template que vamos utilizar e vamos fazer OK. Então aqui temos o nosso modelo de malha. Nós podemos ver o aspecto da nossa malha em função dos triângulos, como é que é a distribuição dos nossos números de triângulos e temos no nosso Solid Edge então um separador disponível para fazer o reverse engineering. Novidades da versão 2020. Neste caso não vamos utilizar porque não é necessário, mas temos aqui uma ferramenta para alinhar os nossos modelos de malha e para os reposicionar no nosso ambiente. Porquê? Porque muitas vezes, quando nós fazemos a digitalização, a peça vai ficar fora da minha origem. E eu depois, para trabalhar essa peça, torna-se complicado porque ela não está bem posicionada na origem. Então agora temos aqui o Align, em que nós definimos de que forma é que vamos alinhar o nosso modelo, selecionamos-o e vamos lhe dizer onde é que vai ser a nossa origem, se vai ser no centro, se vai ser a partir de uma bounding box ou por aí fora. E então podemos posicionar em cada um destes pontos da minha bounding box
por exemplo, a origem da minha peça e a partir do momento em que temos uma origem posicionada podemos validar e definir então aquela como uma nova origem, ok? Aqui invertiu os eixos e podem ver que a peça é reposicionada. Voltando atrás, como eu estava a dizer, aqui não há necessidade de fazer o reposicionamento da minha peça, porque ela já vem na origem, mas podemos utilizar aqui algumas ferramentas para fazer a edição da peça. Nós temos um modelo de malha, mas independentemente disso, nós podemos utilizar algumas ferramentas dentro da tecnologia síncrona, algumas ferramentas para modelação da peça. Vamos criar aqui, por exemplo, um plano paralelo a este plano. Vamos movê-lo aqui para o lado de baixo, movê-lo 45 milímetros. E a partir deste plano podemos, por exemplo, desenhar uma circunferência centrada vamos alterar aqui a dimensão do furo para 190 e vamos fazer uma extrusão desta região, por exemplo, a 50 milímetros. Okay? Isto foi uma feature aplicada, no entanto, a minha peça continua a ser uma peça de malha. Okay? Eu consigo então aplicar features ao meu objeto sem ter que o converter em modelo sólido. Posso, inclusive, aplicar sistemas de fixação, por exemplo, furações. Vamos aqui bloquear de novo ao plano. Podemos definir aqui um furo com um tamanho específico, por exemplo. Ok. Por exemplo, aplicar aqui um furo e depois podia inclusive fazer a alteração deste furo na minha peça, ok? Ele vai continuar a ser um furo de malha, por isso todas as alterações depois para as editar torna-se um bocado mais complicado fazer essa edição. Vamos aqui só alterar, colocar um furo em milímetros para vocês verem. Vamos, por exemplo, aqui colocar um furo de 30, ok. Nós aqui temos sempre a opção de colocar num plano e podemos centrá-lo aqui, o nosso ponto de centro, e colocamos aqui então a tal furação no nosso objeto de malha. Okay? Isto são algumas das alterações que vocês podem fazer nos vossos modelos. Não têm que os converter para modelos CAD e podem fazer logo estas pequenas edições nos modelos sem que seja necessário fazer esta conversão. Okay? Alguém não está a ver a janela do Solid Edge. Eu pergunto aos restantes participantes se conseguem ver a janela do Solid Edge. Ok. Não sei se haverá algum problema com este participante. Pode ter a ver com alguma ligação do TeamViewer. Não tenho a certeza se poderá ser ou não, mas todos os outros participantes estão a dizer que estão a conseguir ver sem problemas. Por isso, não sei se o problema deste colega já está resolvido e se ele já consegue ver a janela. Ok, ótimo. Já recebi feedback a dizer que está resolvido.
Muito bem. Pronto, como eu estava a dizer, mantém-se o meu modelo de malha, ok? E fiz aqui algumas alterações no meu modelo. E como é óbvio, eu depois posso adicionar este modelo a um assembly e reposicioná-lo. Neste caso não tenho aqui exemplo para o fazer, mas poderia fazê-lo. Abrindo aqui outra peça, vamos fechar só esta peça. Eu sugiro quem utiliza o Solid Edge e que trabalhe muito com peças em malha, que explore um bocadinho mais desta ferramenta, porque ela é de facto bastante interessante. É uma forma nova de modelar, porque nós muitas vezes o que é que acontece no nosso dia a dia? Nós pegamos num modelo digitalizado que vem em malha, depois temos de o converter para sólido para podermos aplicar as features e as nossas alterações e depois no final voltamos a converter para um modelo de malha, por exemplo, para fazer a impressão 3D. Ou seja, nós há aqui um passo intermédio que é a conversão do objeto em malha para um objeto sólido, que é um trabalho bastante moroso e bastante complexo, que eu posso, de certa forma, simplificar e fazer logo as alterações no meu modelo em malha, sem que seja necessário fazer todo este processo. Por isso, mais uma vez, é uma ferramenta bastante interessante. É novidade no Solid, foi novidade no Solid Edge 2019 ou ST10, não tenho a certeza, mas penso que em 2019. E é cada vez mais uma realidade nos dias de hoje termos que utilizar modelos de malha ou para imprimir ou para fazer outro tipo de tarefas. Por isso, começa a ser um bocado perca de tempo estar a fazer este passo intermédio de conversão. Okay? No entanto, vamos mostrar aqui no Solid Edge todas as ferramentas do nosso reverse engineering que nós temos para fazer então a otimização dos nossos modelos. Em primeiro lugar, ou a conversão para malha. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma ferramenta que é o Remesh, que eu já vos falei há pouco. Este Remesh serve para nós fazermos um melhoramento da qualidade da nossa malha, ou seja, uma suavização e uma simplificação da malha. Nós basta picarmos o nosso elemento e depois definirmos quais é que são os targets em termos de número de triângulos, tolerâncias e de número mínimo de triângulos, fazer o nosso remesh então, e a partir daqui o Solid Edge vai pegar no meu modelo e vai simplificá-lo de forma a tornar a minha malha mais suave e mais uniforme, digamos assim. Ok? Conseguimos ver aqui grandes diferenças. Ok? Conseguimos ver aqui grandes diferenças. Quanto mais uniforme for a malha, mais facilmente será trabalhar com ela e também mais leve será o fecheiro. Outras coisas que nós podemos fazer antes de começar a converter as minhas regiões em superfícies é, por exemplo, eliminar zonas, suavizar algumas zonas, por exemplo, fazer o Geometry Inspector para verificar se existe algum problema. Isto é uma ferramenta que é bastante interessante. Nós devemos fazer a verificação do nosso problema. E aqui, por exemplo, o Solid Edge detecta-me aqui alguns problemas. Aqui, self-intersection, aqui nestas zonas, eu consigo ver aqui, existe aqui interseção, ou seja, há triângulos que estão intersetados uns com os outros. Isto podia ser uma zona que eu podia tentar suavizar ou podia tentar reparar se fosse importante para mim. Ok? Neste caso, eu posso ignorar. Não há aqui problemas de maior. Se houvesse aberturas na malha, várias malhas sobrepostas, eu podia tentar aqui com esta ferramenta reparar ou verificar onde é que estão os problemas e repará-los. Tem também a ferramenta do Optimize, quando eu preciso de fazer a otimização também da malha, também é bastante interessante para vocês corrigirem alguns problemas de uma forma automática. Manualmente, posso apagar regiões, por exemplo, vamos ignorar esta região aqui do furo, então posso fazer o Delete Mesh e posso dizer aqui, por exemplo, que esta região aqui deste furo, de um lado e do outro,
com box, posso eliminá-la. Okay? O que é que aconteceu? Foram criadas duas aberturas que eu posso corrigir com a minha ferramenta Fill Holes. Okay? Então, vindo aqui ao Fill Holes, posso selecionar o furo que eu quero corrigir e a partir daqui dizer qual é que é o tipo de superfície ou o tipo de malha que eu quero criar. Se é uma malha tangente, linear, refinada ou com curvatura. Podemos atribuir aqui tangente e já tapou esta zona e podemos fazer também aqui por este lado, ok? Criar aqui uma superfície tangente ou linear e validar, ok? E tenho aqui as minhas duas zonas já um, tapadas ou já corrigidas. Depois, mais coisas que eu posso fazer. A partir do momento em que eu tenho a minha peça totalmente convertida ou totalmente ou a malha totalmente reparada, posso fazer o automático ou o manual recognition para reconhecer regiões de uma forma manual ou de uma forma automática. Quais é que são as diferenças? De uma forma manual, eu vou pintando as zonas. À medida que eu vou fazer zoom in ou zoom out, a minha área de seleção vai sendo maior e eu posso, por exemplo, pintar uma zona da minha peça para reconhecer, por exemplo, um tipo de superfície. A partir do momento em que ela está pintada, eu depois posso, é criada uma região diferente e posso transformar essa região numa surface mesh, ok? Temos também outro método, que é o método automático, para reconhecer as várias regiões. Aqui no método automático, como eu disse, devem ter em atenção a accuracy de cada uma ou seja, o grau de erro ou a precisão que vão utilizar. Se utilizarem uma precisão muito grosseira, ele pode reconhecer como zonas planares, por exemplo, zonas que efetivamente até são em curva, mas se utilizarem uma accuracy muito refinada, ela varia de 1 a 10, podem não conseguir reconhecer as zonas que desejam. Neste caso, nós vamos utilizar aqui 5 para esta peça. O Solid Edge vai fazer então o reconhecimento das regiões em função do tipo de superfície que estamos a trabalhar. Okay? Regiões planares vão ficar a amarelo, esféricas a vermelho, cilíndricas a magenta e depois as B-splines vão ficar com este aspecto. Desculpem, as cilíndricas a ciano e aqui as superfícies freeform surfaces vão ficar com este aspecto magenta. Okay? Reconhecimento feito. Desculpa, eu devia ter validado. Okay? Depois do reconhecimento feito, o Solid Edge vai pintar cada uma destas zonas de uma cor e a partir daqui eu posso fazer a extração das várias zonas. Ou de uma forma manual, por exemplo, selecionando, por exemplo, esta superfície. Posso extrair manualmente como uma superfície, o mesmo aqui, posso fazer a extração desta superfície, por exemplo, desta. Vamos extrair também esta e esta aqui do fundo. Vamos extrair também aqui uma da frente. Ok? Depois de extraídas as superfícies, qual é que é o passo final? Esconder a nossa malha e tratar estas superfícies até obter o objeto final. Como é que eu faço esse tratamento? Utilizando os comandos de modificação de superfícies. Os trims, os extends, os splits. Posso fazer aqui o extend, por exemplo, desta superfície até este ponto. Tenho aqui também esta, posso estender por exemplo, até ultrapassar o meu objeto na totalidade. E tenho aqui também esta em baixo
posso fazer, posso estender até aqui. De forma a ultrapassar aqui o meu objeto. A partir daqui, posso utilizar comandos de intersect e comandos de trim para fazer o trim entre as várias superfícies até chegar a um objeto final. Pronto, este é o processo. A partir do momento em que eu tenho as superfícies, agora todo este processo vai ser um processo de tratamento de superfícies até chegar ao resultado final. Por exemplo, podemos fazer aqui um intersect entre estas 4 superfícies. Vamos pôr também esta. E em que eu vou aqui depois remover as zonas. Aqui deveria ter estendido mais aquela superfície. Falha minha. Ok. Vamos só fazer aqui o extend desta. E voltar aqui a fazer o intersect entre estas duas e esta. E eliminar estas regiões. Esta zona de cima já estaria corrigida. Podemos continuar a fazer o intersect, por exemplo, desta zona de baixo, em que vamos retirar, por exemplo, esta região, esta, esta. E aqui também já teria esta zona corrigida. Agora poderia resolver aqui o problema de interseção com este plano, de forma a corrigir aqui esta zona. Eu estou a ver aqui um pequeno problema, tem a ver com estes cantos, eles estão assim fora da peça, então eu posso, antes de fazer a interseção, posso fazer, por exemplo, aplicar já aqui os raios destes cantos. Tenho aqui no separador home, posso fazer um round. Desculpem. Vamos fazer aqui o stitch destas várias superfícies. Aqui estou a ver que continuo a ter aqui algumas zonas abertas, ou seja, teria de corrigir esta, pelo menos aquele gap ali. Vamos então apagar o stitch. Vamos corrigir o gap com um extend. Desta superfície e com um extend desta superfície e depois fazendo um intersect desta com esta, em que vou remover estas duas superfícies. Agora já consigo fazer o stitch destas 4. No stitch também tenho algumas opções para fazer, ou utilizar uma tolerância para fazer o will. Neste caso já estaria correto. E agora sim podia utilizar aqui os rounds, por exemplo, para dar aqui um raio de 3 milímetros. 3 milímetros aqui, aqui e aqui. Vamos alterar o valor deste. Seria 5. Ok.
Já consigo ver que a interseção está bem feita. Posso então voltar aqui aos meus comandos de superfície e voltar a fazer o trim entre esta superfície e esta superfície, em que removo aquela parte de baixo e em que removo e agora um trim desta superfície com vamos só esconder aqui esta para ver aqui a zona do interior. Posso fazer um intersect então desta com esta, em que removo esta parte do interior e esta parte de fora. Ok? Ali em cima também tenho de corrigir aquela situação, então posso fazer desta superfície com esta um intersect, em que removo esta zona e em que removo ali poderia ter que definir ou redefinir de novo aqui a zona da esfera. Depois também posso criar vários sólidos em separado e trabalhar esses sólidos separadamente. Okay? Vamos só aqui fazer um trim, um intersect deste com este. Vamos tirar estes cantos, como não estava trimado. E posso fazer o stitch disto, com isto, com isto. Neste momento já tenho um sólido criado nesta região. Esta região já é um sólido. Precisaria apenas de fazer um sólido para esta região e posso fazê-lo a posteriori ou posso adicionar uma esfera nesta região. Ok? Pronto. Serviu apenas para mostrar, também para não alongar um bocadinho ou não alongar demais aqui o nosso processo. Serviu um bocadinho para mostrar como é que vocês podem então trabalhar as vossas superfícies de forma a chegar então a um sólido. A partir daqui depois podem aplicar comandos, por exemplo, para redimensionar os vossos modelos. Okay? Estes 179 passar a 180 para corrigir aqui as dimensões do modelo. Posso corrigir também aqui esta altura, por exemplo, para 40. Okay? E posso corrigir aqui, por exemplo, a largura do meu objeto. Vamos corrigi-la simetricamente, por exemplo, para 125. Okay? Ou 130. Vamos colocar 130. Espero que tenha sido útil aqui a nossa pequena demonstração aqui de como funciona então os comandos de engenharia inversa. A partir do momento em que vocês tenham então o vosso modelo sólido, podem trabalhá-lo normalmente. Vão ter sempre depois o vosso modelo malha, de forma a poderem comparar um com o outro, para perceberem se há alguma alteração maior ou em termos de comparação, se o modelo está aproximado ou não, para poderem criar os vossos objetos da forma mais correta possível. Eu simplifiquei aqui um bocadinho a construção do nosso objeto também para que vocês possam perceber de que forma ou como podem utilizar estas ferramentas e também não alongar muito a demonstração. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou alguma questão a fazer. Ok, não havendo questões,
Vou dar por terminada a nossa apresentação. Existem aqui alguns outros comandos que podem ser utilizados para a criação de superfícies freeform, ou seja, superfícies livres, e trabalhar com essas superfícies livres de forma a aproximá-las mais ao objeto. São casos mais pontuais. Eu hoje optei por fazer assim um apanhado geral daquilo que são as nossas ferramentas de reverse engineering, para vos dar também a conhecer mais esta realidade, estas ferramentas. E espero que tenham gostado do nosso webinar. Continuem a assistir aos nossos webinars. Nós lançamos webinars com alguma frequência. Também podem enviar um e-mail para solidedge@cadflow.pt. Tem o e-mail aqui em baixo no final da apresentação. Outras dúvidas que também possam ter, também podem enviar o e-mail. Será enviado também um link para vocês fazerem a vossa avaliação ou as sugestões para novos temas, para novos webinars e novos web workshops. Mais uma vez, obrigado a todos e até uma próxima.